Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje, como vocês viram aí, temos um videozinho de listas, né? Eu trouxe aqui pra vocês algumas releituras que eu quero fazer. Eu tava pensando, sabe, esses dias sobre reler livros, sabe? Eu não sou uma pessoa que costuma reler livros, porque eu tenho uma sensação de que, em vez de estar relendo o livro, eu poderia estar aproveitando esse tempo para ler outro livro que eu quero ler, né? E assim, eu não sei se você tem esse pensamento, eu não sei se meu pensamento tá errado. Às vezes eu acho que eu tô errada sim de pensar assim, porque, sabe, ultimamente eu andei pensando de que é muito importante que a gente releia os livros que a gente gosta, né? Os livros que foram favoritos, ou livros que, sei lá, no momento não funcionaram e quem sabe depois vai funcionar. Porque nada é unânime, né? E eu acho que a gente nunca consegue pegar tudo que um livro tem para nos dizer numa primeira leitura. Então, esse meu pensamento de que eu não gosto de reler livros, ele meio que estava caindo, sabe? Ele estava oscilando. E a minha vontade de reler os livros, ela está aqui meio que aumentando. Então eu separei aqui alguns livrinhos que eu gostaria muito de reler, sabe? Para ter uma nova percepção, para saber se eles são ainda favoritos ou não. Ou livros que, sei lá, acabaram não funcionando, enfim. Tenho aqui alguns livrinhos que eu vou mostrar pra vocês, mas essa é uma lista de livros antigos, sabe? São livros que eu li há muito tempo. Ou que eu li, sei lá, na adolescência, quando eu li no começo da adolescência, ou livros que, sei lá, eu li na faculdade, que já fazem bons 5 anos. Então são livros mais antigos, né? São livros de uma Dandara que era leitora, mas não uma leitora assídua como eu sou hoje, né? Hoje eu me considero uma leitora mais assídua, né? Não com tanta frequência, não leio tantos livros, mas eu tenho ali uma frequência. Eu coloquei a leitura como um hábito na minha vida. Então eu tenho livros que eu já li há muito, muito tempo que provavelmente eu gostaria de reler. Eu tenho também alguns livros que eu li ultimamente, sabe, aí nos últimos 2 anos, mais ou menos, que eu tenho vontade de reler também, mas esses vão ficar para outros vídeos, quando eu for falar aí dos livros mais atuais, né, que eu quero reler. Agora só os são os livros mais antigos, tá certo? Então, para começar logo com o pé na porta, eu não tenho só um livro, eu tenho 3, que são esses 3 livros do Dan Brown, né, com essa nossa aventura do Robert Langdon, que é aqui O Código da Vinci, Anjos e Demônios, aqui ó, Anjos e Demônios, e O Símbolo Perdido, tá? Além desses 3, tem o outro que ele tá até aqui em cima, ó, aqui, que é o Inferno. Só que o Inferno eu não tenho vontade de ler, porque desses livros, dessa saga, né, dessa sequência de livros é o que eu menos gostei, então ele eu não quero reler. Agora os outros eu quero reler sim, por quê? O Código da Vinci eu comecei a ler por causa do filme. Eu assisti o filme, eu achei o filme fantástico, sabe? Toda aquela trama envolvendo a igreja e não sei o quê, segredos que foram revelados. Eu era bem adolescente na época e eu fiquei, sabe, abismada com aquilo que estava acontecendo. Que é isso? Quem é esse homem? De onde veio essa história? Eu lembro de pesquisar, gente. Eu tinha um celularzinho que o acesso à internet era horrível. Foi um dos primeiros com celular com acesso à internet e nem era smartphone, sabe? Era aquele celular antigo. Acho que era um Sony Ericsson, se eu não me engano. E eu lembro de pesquisar, eu lembro quando eu ia pra Lan House, eu pesquisava sobre o livro, quem era o autor, de onde ele tirou essas histórias, se era verdade ou não. E aí essa curiosidade toda me fez ir atrás do livro, tá? Eu li o Código da Vinci emprestado de uma biblioteca, se eu não me engano foi do Senai, quando eu fazia curso lá. Essa edição aqui, quem me deu foi um amigo meu que estudava comigo justamente no Senai. Ele me viu lendo Anjos e Demônios, tá? Ele me viu lendo Anjos e Demônios. Eu tinha lido já o Código da Vinci. Ele me viu lendo o Código da Vinci. Lá tinha o Código da Vinci e Anjos e Demônios. Então eu peguei primeiro o Código da Vinci. Depois eu peguei o Anjos e Demônios. E aí, como eu tava lendo Anjos e Demônios, ele me disse: eu vi que tu tava lendo aquele. Se tu quiser, eu tenho uma edição lá em casa que eu não uso, não leio, não quero. Óbvio que eu queria, né? Eu tinha amado esse livro. Então eu aceitei. Esse livro aqui, quem me deu foi uma amiga minha. Ela estava se desfazendo de algumas edições, não sei se ela gostou, não lembro qual foi o motivo,
Mas ela perguntou se eu queria para completar a minha coleção, porque eu só tinha o Código da Vinci, Inferno e o Símbolo Perdido. E é óbvio que eu aceitei, né, gente? Agora eu tenho a minha saga Robert Landon completa. Anjos e Demônios segue também aquela mesma linha de O Código da Vinci, tá? Eu amei pela temática, pelos segredos que foram revelados. E assim, hoje eu sei, né? Hoje eu pesquisei, mas eu sei que o Dan Brown, ele não tem tanta credibilidade assim. Eu sei que os livros são muito mais ficção, mas eu tenho uma memória afetiva muito grande dessas leituras, sabe? Eu tenho uma sensação assim muito gostosa de descobrir coisas novas, de entrar numa teia perigosa de segredos e revelações e coisas muito secretas e perigosas. É essa sensação que eu tenho. Então eu lembro de ter amado. Inclusive esses livros são livros favoritos pra mim, sabe? Um dos meus receios de reler é justamente perder essa sensação, sabe? Essa memória afetiva. É de perceber que talvez o livro não seja tudo isso, né? E eu meio que perder toda essa memória boa que eu tenho dessas leituras, sabe? Então, o Código da Vinci e o Anjos e Demônios são livros que eu quero muito reler, mas por esse motivo, por ter lido, por ter gostado, por toda essa questão de mistério. O Símbolo Perdido, que também é uma saga do Robert Landon, eu simplesmente amei porque ele fala sobre maçonaria. E eu acho que é difícil a gente encontrar alguém que não tenha curiosidade na maçonaria, gente. Ele fala aqui sobre maçonaria, sobre seita, sobre, enfim. E se eu não me engano, é aqui que ele fala sobre a nova ordem mundial. E assim, gente, eu amei essa leitura. De todos esses livros, né, de toda essa saga do Robert Landon, o Símbolo Perdido é o que eu mais amo. E eu tenho muita raiva porque foi o único que não foi adaptado para cinema. Só que assim, se é para adaptar o Símbolo Perdido e fazer o que fizeram com o Inferno, é melhor que nem adaptem, tá, gente? Porque a adaptação de Inferno é horrível. Detonaram toda a história do livro, fizeram coisa completamente o contrário. O livro não termina daquela forma, enfim. Apesar de não gostar muito do Inferno, eu fiquei muito chateada de terem mudado muita coisa importante daquele livro. Coisa de leitor, né? Então, eu queria muito ver a adaptação de O Símbolo Perdido. Quando eu li esse livro, eu lembro que eu ficava ansiosa, eu pesquisava na internet para ver se ia ter adaptação. Quando eu descobri que não tinha o interesse de fazer a adaptação desse livro, porque o Inferno ele vem depois de O Símbolo Perdido, e eu fazer a adaptação de Inferno e não ia adaptar O Símbolo Perdido, nossa, aquilo me matou por dentro, eu fiquei muito chateada. Mas eu tenho muita vontade de reler o Símbolo Perdido. Só que para reler o Símbolo Perdido, eu quero reler os outros dois. Porque eu quero meio que pegar um pouco da sequência, sabe? Do que foi acontecendo antes e depois. O ideal seria ler o Inferno também. Por quê? Porque eu tenho aqui a Origem, que é o 5º livro, né, dessa aventura, que vem depois de Inferno. Só que eu não tenho vontade de ler Inferno. Então, não sei se vai vir aí. Eu tenho aí um plano pessoal de reler esses livros, de reler novamente essa saga todinha. Não sei se eu vou fazer isso, né? Porque tempo a gente não tem. Mas se eu tivesse que escolher um livro para dar prioridade, assim, dessa saga e reler, seria O Símbolo Perdido. Porque eu simplesmente amo esse livro, gente. Ele é o meu favorito de todos. Ele é o que mais me prendeu. Ele é o que eu mais entendi, ele é o que eu mais lembro hoje, sabe? É o que eu tenho mais detalhes do que aconteceu. É o que eu acho, assim, mais maravilhoso, sabe? Eu acho que, obviamente, não é... Se eu não me engano, tá, gente? Eu posso estar falando besteira, mas eu não... Se eu não me engano, o Código da Vinci e o Anjos e Demônios não são as primeiras... lançamentos do autor, mas eu sinto que no Símbolo Perdido ele tá bem melhor, sabe? A escrita tá muito mais fluida, tá tudo muito mais espontâneo, tá tudo muito melhor, enfim, melhor. É essa sensação que eu tenho. O próximo livro que eu tenho, que foi um livro que eu também li quando adolescente e que eu tenho ali uma memória afetiva muito grande, é A Menina que Roubava Livros. Ai, ficou estourando, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusak. Eu não tenho certeza se foi eu que comprei esse livro logo quando eu comecei a trabalhar,
ou se foi a minha mãe que me deu, eu não tenho certeza. Mas eu acho, gente, eu tenho não é bem uma memória, mas eu tenho, assim, uma percepção de que esse foi o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro, sabe? Então, além da história em si ter sido maravilhosa, ainda tem isso, sabe? Essa sensação de você comprar aquilo que você quer com o seu dinheiro que você conquistou, sabe? Mas enfim, A Menina que Roubava Livros foi um livro que me chamou a atenção pela sinopse, e não só pela sinopse, tá? Porque, na verdade, ele é uma edição de bolso, ela é uma edição econômica, não tem orelhas, ó, tem pouquíssima coisa. É porque não dá pra ver, gente, mas a fonte, ela é bem pequena, ela é bem apertadinha, sabe? Os capítulos, eles começam um em cima do outro, não tem, assim, um espaçamento, um respiro gostoso. Mas eu lembro que aqui atrás tem uma frase que ela diz assim: quando a morte conta uma história, você deveria parar para ler. E foi isso que me chamou a atenção. Essa história da morte, sabe? A morte está contando uma história. Como assim a morte vai narrar uma história? Eu lembro que foi isso que me chamou a atenção. E eu lembro também que na época que eu comprei esse livro, ele tinha um certo hype. Não era por conta do filme, o filme não tinha sido lançado ainda, o filme foi lançado muito tempo depois que eu comprei o livro. Mas eu lembro de meio que perceber que estavam falando sobre esse livro, sabe? Eu não sinto que ele caiu de paraquedas no meu radar, não. Mas eu lembro que eu gostei, eu comprei ele na Americanas. Gente, eu adorava ir na Americanas e ficar vendo os livros, só que eu nunca tinha dinheiro pra comprar, né? Quando eu tive, eu comprei esse. E eu lembro, assim, de ler o livro e essa história, ela ser boa, ela ser empolgante e ao mesmo tempo ela ser chata, ela ser pesarosa, ela ser demorada. Eu lembro dela ser emocionante. Eu lembro que tem um determinado momento aqui que, por exemplo, acontece... Eu lembro bem desse acontecimento no livro, que eu lembro que eu fiquei muito emocionada, sabe? Só que eu era uma adolescente, jovenzinha, não chorava fácil com nada. Eu não me lembro de ter chorado, sabe? Eu acho que se eu tivesse chorado, eu teria gravado melhor esse momento na minha memória. Então eu acho que eu não cheguei a chorar com o livro, mas eu acho que esse determinado acontecimento me deixou muito emocionada. Então eu tenho uma percepção, assim, muito boa, sabe? Uma lembrança muito boa desse livro. Eu lembro que depois que eu li, o meu namorado também leu e ele também adorou. Eu lembro de discutir com ele, sabe, esse livro, da gente falar sobre o que a gente acha que vai acontecer, o que ele achava que ia acontecer e eu não falar porque eu já sabia, e a gente discutia as coisas que aconteciam nessa época. Nossa, eu tenho uma memória muito boa desse livro, então eu tenho vontade de ler esse livro. Eu sei que eu vou reler essa história em algum momento, eu não sei quando, mas se eu tenho uma certeza que esse livro ele vai ser relido. Até porque vocês acreditam que eu não assisti o filme? Desde que o filme foi lançado, eu bati o pé e prometi pra mim mesma que eu só ia assistir depois que eu relesse o livro. E até hoje eu não reli o livro e eu não assisti o filme. E eu juro pra vocês que eu não tenho vontade de assistir o filme antes de reler essa história. E assim, eu lembro que essa é uma história muito linda, uma história muito bonita, uma história de amizade, uma história de sentimento, uma história de amor. Ai, gente, eu não tenho nem palavras pra definir o quanto essa história mexeu comigo e o quanto eu amei ela, sabe? Então, com toda certeza, eu vou ler esse livro. Esse livro, ele é um dos meus livros favoritos. Eu espero que quando eu reler, eu não perca, sabe, tudo isso que eu sinto por ele. Eu acho que não, eu acho que eu vou ter novas percepções, e mesmo que eu não goste dele da mesma forma que eu gostei da primeira vez, essa segunda releitura, ela não vai afetar toda a minha memória e a minha percepção de estar feliz lendo esse livro. Ela não vai ser afetada, sabe? Porque é essa memória que eu tenho, estar feliz durante essa leitura. O próximo livro que eu trouxe é um livro da minha rainha, Agatha Christie, Caio Pano, A Última História de Hercule Poirot. Aqui, o Hercule Poirot já é aposentado, adoro falar esse nome, Hercule Poirot. Ele já é aposentado e ele volta na Mansão Styles, que é um dos livros da Agatha, né? A gente tem ali o Mistério de Styles, então ele volta nessa mansão e, obviamente, ele vai decifrar outros casos, tá? O que é que eu lembro desse livro? Nada. Eu não lembro nada dessa história. Eu só lembro de simplesmente amar e de ter a minha cabeça sendo explodida por esse livro. Eu lembro exatamente da sensação de terminar o livro e ficar:
Meu Deus, o que aconteceu aqui? Como assim? Que coisa maravilhosa, que livro muito bom, que mistério muito bom. Ela me enganou, ela me fez de trouxa. Eu lembro dessa percepção, sabe? Dessa sensação de ter lido o livro e ter amado. Então, Caio Pano é o último livro, o último caso do Hercule Poirot, mas na época que eu li, eu não tinha a menor pretensão de ler outros livros da Agatha, sabe? Eu já era fã da Agatha Christie, eu tenho 2 coleçõezinhas dessa edição aqui da Nova Fronteira, que foi comprada até na revistinha da Avon. Então, eu lembro de que Caio Pano foi o último da coleção que eu li, sabe? Acho que aqui não dá pra ver. Eu tenho 6 livros dessa coleção e eu lembro de ler todos e Caio Pano foi o último. E eu lembro que eu fiquei louca porque eu queria ler mais sobre a Agatha Christie, eu queria ler mais outros livros dela. Só que na época eu não trabalhava ainda, quem comprou esses livros foi o meu namorado e ele comprou até de mim, porque eu comecei a vender Avon para uma senhora que vendia lá na minha rua, porque eu queria ler, sei lá, ganhar algum dinheirinho. E ele comprou esses livros na revista, os livros eram dele, né, mas eu li também. E nossa, eu lembro muito de amar esse livro, eu lembro exatamente de amar. E eu tenho muita vontade de reler essa história. Só que eu quero reler outras coisas da Agatha antes de reler esse livro, sabe? Eu tenho uma sensação de que eu gostaria de ler toda a saga Hercule Poirot antes de ler o último livro dele, sabe? A última aventura dele, a última investigação dele. Mas, fora isso, eu lembro de gostar muito desse livro. Como eu falei, essa sensação de... O que foi que eu acabei de ler aqui? E essa edição é uma ediçãozinha com folhas brancas, tá? Uma ediçãozinha de bolso, uma ediçãozinha muito simples. E se eu for reler, eu vou adquirir uma outra edição. Porque eu não gosto mais de ler nessas edições com folha branca. E não é nenhum problema da folha branca em si, porque além de ser um livro com folha branca, é um livro com as letras muito pequenas. E o meu astigmatismo, ele grita quando eu vou ler livro com a fonte muito pequenininha numa folha branca que parece que reflete muito mais a luz, né? Então, tá aqui, Caio Pano da Agatha Christie. Quero reler, vou reler. Eu não sei se eu vou realmente aguentar esperar ler todas as histórias do Hercule Poirot até eu ler esse livro, né? Até reler novamente o Caio Pano. Eu acho que não, mas eu não sei. Vamos ver. Serão cenas aí dos próximos capítulos, né? A indecisa. O próximo livro é 7 Ossos e uma Maldição, que eu não tenho edição física, né? Eu já falei várias e várias e várias vezes. Eu acho que vocês devem estar até cansados de eu falar desse livro. Mas eu já falei dele aqui outras vezes porque ele foi o primeiro livro com histórias de terror que eu li na vida. Foi o primeiríssimo, foi o primeiro que eu peguei na biblioteca da escola. Eu lembro, sabe, da sensação de ter medo de ler as histórias. Não eram histórias, assim, extremamente aterrorizantes, não era nada que desse muito medo, nem era nada, assim, muito trágico, sabe? Eu lembro que as histórias, elas não tinham esse terror todo, mas elas causavam uma aura, assim, de suspense, sabe? De apreensão. E eu sempre fui muito medrosa. Muito medrosa, eu nunca assisti filme de terror, qualquer filme de terror, filme de suspense, eu não gostava de assistir porque eu tinha muito medo. Então, quando eu decidi ler esse livro, eu pensei assim, pode ser que eu lendo, eu tenha mais controle dos sustos, sabe? Eu não vou ter tantos sustos como tendo um filme que é de repente. E eu queria, assim, me desafiar, sabe? Ler alguma coisa diferente. Eu não assistia filmes de terror. Por que não ler um livro de terror, né? Vamos ver qual era a sensação. Eu lembro da empolgação de pegar o livro, de querer chegar em casa logo para poder ler, né? Para poder saber o que ia acontecer. Eu lembro de estar lendo no meu quarto de noite e eu ficar morrendo de medo, sabe? Olhando pra janela, olhando pra porta, assim, com medo do que ia acontecer, se alguma coisa ia acontecer, se alguma coisa ia aparecer. Então, essa sensação era muito boa. E eu lembro também de quando terminou o livro, eu me sentia, assim, invencível, sabe? Nossa, superei um medo, agora eu consigo ler histórias de terror. E eu fui atrás de outros livros de terror, sabe? E nesse ir atrás de outros livros de terror, eu encontrei outros autores, um dos autores que é um dos meus autores favoritos, que eu já vou falar pra vocês, mas antes, deixa eu terminar aqui e falar sobre 7 Ossos, né, uma Maldição.
Eu achei essa edição na Amazon, eu tô relutando um pouquinho pra comprar, porque ela tá com um precinho bem salgado, sabe? Eu tô achando o preço um pouco salgado, ela tá custando aí quase R$ 40 por uma edição muito fininha. E eu não sei se eu vou ler agora, mas eu tenho a intenção de ter esse livro comigo, sabe? Geralmente, quando eu leio um livro, por exemplo, se eu ler um livro em e-book, eu não tenho a vontade de ter a edição física, sabe? Ou se eu já li um livro no passado, que não era uma versão cortada, uma versão adaptada, eu não tenho vontade de ter a edição na estante, mas essa em específico eu tenho vontade de ter na estante, porque foi um livro que me marcou muito, e como ele me marcou, eu tenho vontade de ter ele pertinho, sabe? E até porque também eu quero reler de novo pra saber agora, né? Assim, o que eu vou achar das histórias, né? Se eu vou lembrar das histórias. Algumas histórias eu lembro, outras não. Eu lembro bem de uma pessoa que vendia crianças, uma coisa assim. E eu quero, assim, reler e pensar assim, nossa, eu tava com medo disso, porque eu tava com medo, gente. Eu lembro de ler e ter medo. Ai, gente, muito legal, muito bacana esse livro, então um dia eu vou ter ele na minha estante, sim, porque ele é um dos meus favoritos da vida também. Só por essa sensação de que ele me causou de medo vencido, sabe? E falando de Sete Ossos, né? Depois que eu li Sete Ossos, eu fui na biblioteca da escola, eu fui atrás de algum outro livro de terror e eu não encontrei exatamente um livro de terror, mas eu encontrei um autor que tem livros de terror, né? E que na época eu simplesmente amei e virou um dos meus autores favoritos. E eu estou falando de Edgar Allan Poe, gente. Aqui, nessa coletânea da Dark Side, tem vários contos, tá? Tem contos que eu já reli, contos que eu não li. E esse foi um dos motivos por eu ter escolhido essa edição, porque tem contos aqui que eu já tinha lido e que eu queria reler. Os que eu já li dessa edição foram justamente os que eu nunca tinha lido, né? Os que eram inéditos pra mim, e só sobraram os que eu ainda não li. E eu tenho 3 em específico aqui pra falar pra vocês, que é Os Assassinatos da Rua Morgue, O Mistério de Marie Roget e O Escaravelho de Ouro, tá? Se eu não me engano, esses 3, eles não são necessariamente histórias de terror. Quando eu peguei o livro do Edgar Allan Poe pra ler, eu lembro que, se eu não me engano, na capa falava que ele era um autor gótico, e eu era roqueira na época, sabe? Aí eu, o autor gótico vai ter coisas macabras, tipo isso. E as leituras que eu fiz do Edgar Allan Poe não foram necessariamente leituras de terror, né? O Escaravelho de Ouro, ele tem ali um clima meio soturno, né? A gente tem essa percepção de suspense, de medo, de coisas pesadas e tal, mas, por exemplo, Os Assassinatos da Rua Morgue não é necessariamente uma história de terror. O Escaravelho de Ouro eu também não acho exatamente uma história de terror, mas eu lembro de ler mesmo assim e amar aquilo, simplesmente ficar abismada, sabe? Eu lembro que eu li, eu não lembro se eu li esses 3 em livros separados. Eu lembro que depois que eu li essas 3 histórias, eu fui atrás de outro livro do autor. Quase que eu não encontro, até que eu encontrei uma outra coletânea de livros, né, de contos do autor. Nessa coletânea eu li um outro conto, que é o Retrato Oval, que eu também quero reler, só que não tem nessa edição, infelizmente. Não sei ainda o que eu vou fazer para reler esse conto. Mas eu lembro que o Retrato Oval, aquele sim me deixou com medo. Aquele eu fiquei um pouco apreensiva, sabe? Sabe aquela sensação de, nossa, medo? O Retrato Oval eu sei que eu fiquei assim. E a partir daí o Edgar Allan Poe virou meu autor favorito. Depois que eu li o Retrato Oval, né, nessa coletânea de contos, eu não consegui ler mais nada do autor naquele livro. Até porque, né, gente, eu era adolescente, tinha outras coisas pra fazer, eu tinha passado muito tempo lendo. Eu tinha deixado de sair, assim, com os coleguinhas pra poder ler. E aí eu lembro que voltei a sair com os colegas e aí deixei o livro de lado, tinha que devolver, aquela coisa toda. Então, devolvi o livro, acabei não lendo, mas eu fiquei com essa lembrança desses 4 contos, sabe? De amar esses contos, de querer reler. Eu lembro de descobrir o Assassinato da Rua Morgue, eu lembro bem o que acontece, então... Quando eu descobri o que acontece, eu fiquei, como assim? E eu, sabe, o Mistério de Marie Roget, se eu não me engano, o Mistério de Marie Roget, eu não lembro bem o que acontece, mas eu lembro que eu já li, eu fiquei,
Os Caravelhos de Ouro, eu tenho uma lembrança, assim, de que eu também adorei aquele conto, sabe? E o Retrato Oval, eu tenho aquela lembrança de ter ficado com medo. Então, Edgar Allan Poe, nessa época, se tornou meu autor favorito. Ele é meu autor favorito até hoje. Nessa edição aqui, eu tenho outros contos que eu descobri, né? Que eu li pela primeira vez, que eu amei. E que, pra mim, só consolidaram mais ainda quem o autor é. E, por conta disso, eu dei o nome do meu gato de Edgar, né? Vocês devem conhecer o Edgar aí. E, gente, pra finalizar, por último, mas não menos importante, eu também tenho um outro livro aqui de bolso, só que esse eu li na época da faculdade. Foi uma leitura meio que obrigatória para umas disciplinas, eu não lembro exatamente qual, mas eu lembro que foi uma leitura obrigatória. E eu lembro de ter pego esse livro na biblioteca da faculdade. Aí, mais ou menos na mesma época, o meu namorado ganhou uns livros do pai dele sobre livros que caíam, assim, em vestibulares, sabe? E esse livro tava lá, então eu devolvi o livro da biblioteca e fiquei com o dele, porque, né, geralmente quando eu pegava o livro na biblioteca, eu perdi o prazo, aí tinha que pagar. E eu tô falando de Capitães da Areia, do Jorge Amado. Essa é uma ediçãozinha de bolso também, sem orelhas, com a fonte bem pequenininha, eu acho que não vai dar pra ver, mas a fonte é bem pequenininha, tá? Ainda, pelo menos as páginas são amareladas. E assim, gente, o que é que eu lembro dessa história? Eu lembro de gostar, eu lembro de achar esquisito, eu lembro de ser incômodo, eu lembro das discussões que a gente teve em sala, eu lembro das percepções das pessoas e eu tenho uma questão aqui. Eu lembro de achar essa leitura incômoda, mas assim, eu lia os livros, eu era uma leitora de puro entretenimento. Eu não tinha um pensamento crítico formado ainda quando eu era leitora, né? Quando eu era assim, né? Na adolescência, quando eu lia alguns livros, eu só gostava ou não gostava. E quando eu tive que ler esse livro na faculdade, foi ali, se eu não me engano, foi o primeiro ou meu segundo semestre, eu não consegui ter uma opinião formada sobre esse livro, sabe? Eu não conseguia ter o mesmo pensamento crítico. Não é nem o mesmo pensamento, mas eu não conseguia ter essa percepção crítica que as pessoas da minha sala tinham. E eu lembro que isso me incomodou muito. Eu era muito jovem, gente. Eu entrei na faculdade com 19 anos. Hoje, ao longo dos meus 28 anos, eu acho que eu entrei muito jovem. Eu acredito que eu entrei muito imatura. E por conta disso, eu acredito que nessa época eu realmente não tinha como ter toda essa criticidade que as outras pessoas tinham, sabe? E eu estudava à noite, eu estudava com pessoas bem mais velhas, pessoas que tinham mais bagagem que eu, pessoas que eram até mais leitoras que eu, né? Porque na época nem leitora mais eu era. Então, eu lembro de que isso me incomodou, sabe? Eu lembro da história, eu lembro algumas coisas que acontecem aqui. A gente assistiu o filme em sala, para poder fazer a discussão, né, logo depois. Então, eu também tenho a lembrança do livro, né, do filme, eu sei o que acontece no filme. E eu tenho esse complemento, né, dos dois juntos, mas eu tenho isso comigo, sabe, de querer reler para poder ter agora uma nova percepção e ter um novo pensamento crítico sobre a história, né, porque na época que eu li, eu lembro que durante as discussões eu concordava com as pessoas, não por, assim, para agradar. Só que eu ficava com aquela sensação de tipo, nossa, é mesmo, eu não percebi isso. Aí a discussão rolava, as pessoas falavam, a professora, né, falava algumas coisas e eu ficava, nossa, só comigo, né, obviamente, mas eu ficava com aquilo de, nossa, eu não percebi isso. Nossa, será que eu li errado? Será que eu não prestei atenção? Até mesmo nos pontos mais críticos, né? Claro, eu tinha uma opiniãozinha crítica, sim, também não era totalmente leiga, mas tinham nuances que eu não consegui pegar e que eu percebi que outras pessoas pegavam e eu fiquei um pouco contida, sabe? Um pouco, não é nem chateada, eu não sei se chateada é exatamente a palavra, mas eu fiquei assim um pouco mexida comigo de não ter conseguido ter toda essa percepção, né, de ter pegado todas essas nuances. Então, eu quero reler esse livro, não só por isso também, né, mas porque eu lembro que mesmo não tendo todo esse pensamento crítico, eu gostei desse livro. Foi um livro diferente. Foi um livro diferente dos livros que eu costumava ler. Foi um livro diferente de uma Agatha Christie, foi um livro diferente de um Dan Brown. Foi um livro que ele tinha um pensamento crítico muito forte, né? Ele tem uma posição muito forte. E assim, é um clássico.
Jorge Amado, gente, eu não tenho nem o que falar do autor. E apesar de não conhecer obras clássicas, né, obras da literatura brasileira, porque eu também não tinha lido tanta coisa ainda, eu conseguia perceber que aqui tinha uma crítica social muito forte, sabe? Eu percebia isso, mas eu não conseguia opinar sobre isso, eu não conseguia formar uma opinião, porque eu acho que me faltava realmente bagagem, né? E aí, durante essa discussão na faculdade, essas coisas foram ficando claras pra mim. Então, até hoje eu tenho essa edição porque eu quero reler ela, não sei quando, mas eu vou reler um dia e quem sabe, devagarzinho. Eu já entrei até em alguns projetos de leituras que iam ler esse livro, mas eu acabei não lendo porque os prazos eram muito curtos, sabe? Era tipo pra ler em uma semana. Ele é um livro curtinho que dá pra se ler em uma semana, mas eu não quero ler em uma semana. Eu quero ler com calma, com muita tranquilidade, para poder, né, resgatar um pouco dessa memória ali do que a gente discutiu em sala e, né, criar aí a minha própria percepção. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu acho que eu falei um pouco até demais. Esses são os livros que eu quero reler, que como eu disse pra vocês, eu não sei quando, mas são livros mais antigos que hoje eu quero reler para ter a minha percepção de hoje, né? Com a bagagem que eu tenho hoje, com a bagagem de leitura, com a bagagem crítica, com uma bagagem social, com mais idade, né? Eu quero ter essa percepção hoje dos livros que eu li ali mais jovem, quando eu só lia por ler, né? Quando o meu entretenimento, eu só lia mesmo sem nenhum pensamento crítico. E até para perceber, tipo, o que esse livro vai me dizer hoje, né? Porque tem livros aqui que eu li há mais de 10 anos. Então, com certeza, a minha percepção vai ser outra. Esse livro vai me pegar de outra forma, ele vai mexer comigo de outra forma, né? Mas enfim, comenta aqui pra mim se você já leu algum desses livros, ou se você costuma reler livros, né? Se você releu livros, se você costuma reler livros, me diz aqui também qual o livro que você mais releu na vida. Assim, se você costuma reler, tem gente que lê 3, 4, 5 vezes o mesmo livro. Então me conta aqui se você é essa pessoa, se você já releu e qual o livro que você releu, né? Como eu falei, eu tenho outros livros aí que eu li nos últimos 2 anos, que eu quero reler, mas isso vai ser conteúdo para um próximo vídeo, porque eu tenho certeza que vai render conteúdo para um próximo vídeo. E eu quero trazer, assim, livros novos, né, para vocês, um formatinho novo. Mas enfim, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho para não perder as notificações quando tiver vídeo novo. Muito obrigada mais uma vez se você assistiu até aqui. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.